E aí, estudante da mediação tecnológica, nós aqui, eu, professor Beto, em mais uma aula com vocês. Aula de número 21. E essa aula, eu chamo a atenção de vocês para uma coisa muito interessante nessa aula. Se na Idade Média nós temos um poder totalmente fragmentado, controlado por um senhor chamado senhor feudal, a Idade Moderna, nós vamos ver surgir na Idade Moderna, primeiro, a primeira versão do capitalismo, que é o mercantilismo. Juntamente com o mercantilismo, nós vamos ver que o poder na Idade Moderna passou a ser centralizado. Os senhores feudais, eles começaram a procurar uma pessoa que reunisse todos os exércitos para poder se proteger. Estava tendo a fome, estava tendo revolta camponesa, muito forte dentro da Europa. E esses senhores feudais, eles vão procurar um grande senhor feudal para se proteger. Esse grande senhor feudal, ele se torna um rei. A reunião dos senhores feudais, eles escolhem um rei para governar. Esse rei, ele passa a ter um poder tão grande, e um poder centralizado. Imagine uma pessoa agora você controlar todo o exército, controlar toda a economia, todos os impostos. Então esse rei se torna absoluto, único. Esse rei, ele se torna absolutista. Na tela para vocês, porque a aula de número 21, justamente nós estaremos falando sobre essa formação dos estados nacionais, que eu fiz uma introdução aí, para vocês entenderem como é que se dá esse nascimento dos estados nacionais. As monarquias absolutistas, clero, nobreza e burguesia, três classes sociais distintas. A monarquia de Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Então, não perca que a nossa aula de hoje, a gente inicia com o nascimento dos Estados Nacionais. O que são os Estados Nacionais? Aqui nós temos os reinos cristãos hispânicos, nós temos, de amarelo aqui, nós temos o Sacro Império Romano Germânico, nós temos aqui o Califato de Córdoba, os califas, os árabes ainda tomam conta tanto do norte da África, que é o norte da África, quanto tomam conta do que vai ser posteriormente Portugal, Espanha. Eles vão precisar ser expulsos daí. Nós temos aí também outros principados. Então, vem cá comigo. Quando nós traçamos, então, a formação desses estados nacionais, o que eu quero que vocês observem? A Europa, ela passava por um processo de fragmentação. Vocês sabem o que é fragmentação, já falei isso para vocês. Passavam por um processo de separação de estados. Nós temos ali fragmentado, nós temos o poder fragmentado, o reino de Castela, Leão, Navarra, então, reinos, pequenos reinos, não existia uma coisa unificada. Eles não tinham uma fronteira que definisse, olha, aqui é meu país. Quando nós falamos estados nacionais, nós estamos falando de países, que nós conhecemos hoje como países. O Brasil não tem a fronteira, do outro lado é a Bolívia não entra no Brasil, o Brasil não entra na Bolívia. Não é mais ou menos assim? Naquele momento não se tinha essa fragmentação. Eu saía de um feudo para o outro, às vezes o mesmo feudo ficava entre nações distintas. Então começam a haver a necessidade de se formar estados nacionais, de se formar estruturas de estados nacionais. Estão compreendendo? Na tela para vocês, para a gente ver o texto. O texto aí na tela de vocês. Com o fracasso das tentativas de unificação europeia, empreendido pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela tentou unificar a burguesia europeia. Tanto é que ela
tinha aqui o Sacro Império Romano Germânico, que seria a tentativa da igreja de fazer uma expansão e um reino único, só que a igreja ela vai fracassar, juntamente com a Alemanha. Durante a Idade Média e a instabilidade vivida, os Estados europeus tenderam a se centralizar em torno, sabe de quem? De um rei. A igreja ela queria fazer um domínio muito grande, só que agora eles escolheram a figura de um rei para centralizar esse poder. Aos poucos, esse rei ele vai assumir característica de uma monarquia absolutista, que vai dar origem no Estado moderno da Europa Ocidental, ou seja, esse Estado moderno é chamado de Estados Nacionais. Conseguiram compreender aí? Olha o que o texto lhe traz. A igreja tenta, não consegue. Eles vão buscar um rei. Então, esse rei se torna uma monarquia absolutista. Nós estamos falando do Estado moderno, nós estamos falando da formação dos Estados Nacionais. Além das guerras internas e também externas, e dos interesses da burguesia, aqui eu abro um parênteses para vocês e eu quero chamar vocês aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essa burguesia. A burguesia, só para vocês entenderem, a burguesia é uma classe social emergente dentro da Europa que ela não possui poder político. Como assim, professor? Ela possui um poder financeiro grandioso, mas ela não possui um poder político. E essa burguesia ela começou a ter um anseio por esse poder. E ela vai se juntar a esses reis absolutistas. E se não bastassem, os camponeses que estão passando fome, estão sendo explorados através da servidão, que era a característica da Idade Média, esses camponeses eles vão se revoltar. Eles vão atacar castelos, eles vão atacar senhores feudais, eles vão tocar ali uma revolução muito forte dentro da Europa. Mas revoltas muito fortes. E essas revoltas camponesas vão fazer com que os senhores feudais todos fiquem com medo. Meu Deus, já assistiram um filme chamado Coração Valente? É mais ou menos assim que você vai ver essas revoltas camponesas. Então eles vão começar a ter medo e eles vão começar a procurar uma figura que pudesse centralizar o poder, centralizar os exércitos e proteger esses senhores feudais. Proteger as propriedades. Aí eles caem no colo do rei. Olhem na tela para vocês, para a gente continuar lendo aí, ó. O fortalecimento, então, desses reis vão vir com a burguesia e vai vir devido a essas revoltas camponesas. A fome, a miséria, a exploração desses camponeses vão levar essa revolta. E esses senhores feudais que estavam assustados mesmo com essas revoltas, eles vão buscar essa autoridade do rei. E cada vez mais que os senhores feudais buscam a autoridade dos reis, esses reis vão se fortalecer. Esses reis vão organizar os exércitos. Esses reis fortalecidos, eles vão reprimir essas revoltas que a gente estava falando aqui. Esses movimentos de contestação, essas revoltas camponesas. Então, aqui nós temos essa característica. Aluno está conseguindo compreender porque nós fizemos um processo de transição. Nós saímos da Idade Média, estamos entrando na Idade Moderna. A história ela se divide entre Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E nós aqui, só nessa aula do primeiro ano, nós fizemos um processo de transição forte. E nós estamos aqui no final desse processo de transição para a Idade Moderna, que nós vamos fortalecer mais esse estudo da Idade Moderna no segundo ano. Mas aqui no primeiro ano, nós estamos chegando na reta final de nossa aula, eu preciso que vocês entendam isso. E essas revoltas camponesas,
Essas revoltas camponesas elas vão levar um desespero muito grande desse senhor feudal na Europa. O senhor feudal vai dizer, olha, eu preciso que o Estado haja para conter essas revoltas. Para conter essa revolta camponesa. Aí o rei disse, olha, o Estado pode agir, mas eu preciso de poder. Então, a partir daí, o rei ele se torna absolutista. Absoluto, era ele. O rei e o Estado sou eu. O rei falava. Na tela para você. A Europa, ela era uma coxa de retalho. Vocês já viram a avó fazer aquelas coxas de retalho? Pega um tecido aqui, pega um outro pedaço de tecido, pega um tecido que sobrou de uma roupa, outro tecido que sobrou de uma roupa, outro, e eles vão fazendo uma coxa de retalho. Não sei se vocês já viram aquelas coxas de retalho. Eu tinha até uma que eu dormia com ela. E a Europa, ela parecia isso, não tinha um poder centralizado, não era uma peça única, era cada um daqueles pedacinhos. Os diferentes povos europeus começaram a unir-se em torno de um grande líder, que fosse mais forte que os líderes regionais. Para unificar as diferentes e fragmentadas regiões que formavam uma coxa de retalho, que era um mapa da Europa da época. Olha aqui, ó, mais ou menos assim. O mapa com os limites dos reinos europeus na época da formação dos Estados nacionais. Olha aí, ó. Império Otomano aqui, embaixo, com todo o poder. Império Otomano. Nós temos Reino da Polônia. Aí nós temos Reino de Castela, Reino de Leão, Reino de Portugal, Reino da França, Reino de Aragão. Nós temos aqui a Europa fragmentada. Olha aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, uma Europa bem fragmentada. Então precisava de um grande líder em cada região. Em Portugal precisava de um reino forte. A Espanha precisava expulsar os mouros e se unificar no reino forte. Então surgem as monarquias absolutistas. As monarquias absolutistas. Aqui eu trago para vocês o rei da Inglaterra, Henrique, pai de Elizabeth, que depois vai ser uma grande rainha absolutista. Mas essa figura do Henrique na Inglaterra, Luís XIV na França, vão ser figuras representativas dessa monarquia. E qual era essa característica dessas monarquias absolutistas? Essas monarquias absolutistas, ela detinham assim, ó, olha aqui, ó, dinheiro e poder. O verde é dinheiro e a seta vermelha é poder. Então, os camponeses eram as pessoas submissas. Tinha submissão ao rei. Ou seja, quem tinha o poder era o rei. Os camponeses pagavam impostos ao rei, mas também pagavam impostos à igreja e à nobreza. A igreja e a nobreza faziam uma sustentação desse rei aqui absolutista. Poder de submissão. Por fora, isso daqui, eu quero que vocês observem que essa pirâmide social aqui, que se apresenta aqui, é uma pirâmide social do antigo regime, ok? Uma pirâmide social desse antigo regime. E essa pirâmide social, ela tinha a nobreza aqui, que eram os senhores de sangue nobre, sangue azul. Por fora, tinha a burguesia que explorava o artesão, que o artesão começou a produzir para essa burguesia, e essa burguesia tinha aqui o artesão pagando imposto para a burguesia e pagando imposto para o rei, e essa burguesia pagando imposto para o rei. Percebam vocês que vem por fora dessa pirâmide social
essa classe social. Só deixa eu apagar aqui para vocês compreenderem melhor. Por fora, aqui, ó, dessa pirâmide social tem essa classe social. Os artesãos, a burguesia, que é uma nova classe social, que ela até então não fazia parte dessa estrutura chamado antigo regime, tá? Com essa pirâmide aqui. E essa burguesia, ela apoia esse rei absolutista. As características desse Estado Nacional. Ponto número 1. Delimitação de fronteiras, que até então não existia. Então, agora cada país vai ter sua fronteira. Moeda única, outra característica desses Estados nacionais. Com o aparecimento do comércio, se deu a necessidade de se ter a produção de uma moeda única dentro da nação. Hoje o Brasil não tem um real, os Estados Unidos não tem um dólar, a Europa não tem um euro. Pois é, lá, esses Estados nacionais, cada país passou a ter sua moeda. Unificação de impostos, outra característica desse Estado Nacional. Os impostos que serão cobrados serão para toda essa nação. Formação de um exército permanente. Por que falamos em um exército permanente? Porque esse exército ele deixou de ser um exército mercenário, aquele que se contratava só em período de guerra. Agora nós temos o Estado Nacional formando um exército permanente. O Brasil não tem o exército permanente dele? E mais as pessoas que estão na reserva? Concentração do poder na mão de um rei. Esse rei praticava o absolutismo monárquico. Era um absolutista monárquico. Era um rei absolutista. A manutenção dos privilégios da nobreza. Para que a nobreza não se revoltasse em seus condados, em seus ducados, tá? em suas marcas lá, que são os marqueses. Vocês já viram? Conde, duque, marquês, tudo isso está relacionado à terra. E eles precisavam permanecer com privilégio. E essa nobreza vai formar um corpo burocrático juntamente com o rei. Ou seja, a nobreza ela só está lá para comer dinheiro sem produzir nada, só na exploração do camponês. A unificação dos pesos e medidas e a justiça real. Meus queridos alunos, cara, essa é a característica do Estado Nacional. Atrás de mim aqui, você vê essa imagem, atrás de mim aqui nós temos o Castelo de Batalha, que foi também um mosteiro de batalha, Castelo de Batalha. Na Europa tem muitos castelos assim, que faziam parte ou da igreja ou do sistema feudal. Esse castelo aqui eu fiquei muito admirado quando eu vi ele pela primeira vez. Estava perdido lá em Portugal, estava dirigindo e nós demos de cara com esse castelo aqui. É um castelo aqui que ele é muito emblemático, ele representa muito aqui esse poder desse momento. Mas esse castelo é fichinha, vem cá comigo. Esse castelo é fichinha quando nós falamos do Palácio de Versalhes na França. O Palácio de Versalhes na França, ele é uma característica muito desse Estado Nacional. O rei, que era o Rei Sol lá, da França, a grande característica desse Estado Nacional, ele construiu um castelo lá, o Palácio de Versalhes, para abrigar toda a nobreza. Imagina, a nobreza estava ali fazendo festa, fazendo encontros e tudo, e papapá, essa nobreza que estava ali dentro desse castelo, era a base do governo desse Estado Nacional. Depois pesquise aí com vocês, eu não sei se eu trouxe imagem do Castelo de Versalhes, vou ver aqui na aula se temos imagem, mas pesquise aí sobre Castelo de Versalhes. Só o jardim do Castelo de Versalhes já é uma coisa fabulosa. Isso é a característica desse Estado Nacional, esse Estado que tenta se fortalecer. E na França vai ter uma característica, em Portugal vai ter outra característica, na Inglaterra vai ter outra característica, ele não se formou da mesma maneira em todo canto, não. Esses absolutistas, em Portugal nós ainda vamos ter um primeiro-ministro absolutista que não era nem o rei. Era o primeiro-ministro absolutista que vai ter uma relação muito grande aqui com o Brasil colônia.
que é Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, ali ele vai ter uma relação muito grande com o Brasil nesse período colonial, que o Brasil foi ocupado por Portugal, na administração aqui no século XVIII. Era um absolutista. Nós temos essas figuras. Nós temos Luís XIV, Luís XV, Luís XVI. Nós temos ali Henrique VIII, nós temos Elizabeth I, que vai ser a rainha da Inglaterra. Todos eles dentro dessa representação desse Estado nacional, desse poder nacional. Esse Estado nacional, ele vai perdurar até a Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa nós não vamos ver esse ano, vamos ver no segundo ano, vamos falar sobre Revolução Francesa. E ele vai perdurar até a Revolução Francesa, quando nós temos a queda da Bastilha e nós temos aí o poder desses 6 absolutistas sendo derrubado e a implantação de uma república. Mas isso é lá para frente. Por enquanto, esse Estado Nacional é o que se caracteriza como forma de governo. É por isso que na trilha de aprofundamento do segundo ano, que vocês vão ter também o ano que vem, eu falava sobre essa divisão de poderes, que é interessante nós entendermos essa divisão de poderes e como ela aparece. E esses Estados Nacionais, na tela para vocês aí, esses Estados Nacionais, a cada momento, ele vai se fortalecendo dentro desse poder monárquico. Essa nova configuração, que é uma configuração social e também política, sociopolítica, os 6, então, eles vão passar a assumir um perfil próximo ao absolutismo. Ou seja, a lei era o próprio rei. O rei mandava matar, o rei mandava soltar, o rei mandava prender. É um absolutismo desse rei. O seu auge foi com Luís XIV, que eu falava com vocês ali. O ato da famosa frase, quando o Luís XIV ele fala, o Estado? O Estado sou eu. Olha como essa frase é. Por que ele fala que o Estado é ele? Porque no mesmo tempo que ele era o soberano desse Estado, as leis também tinham que ser obedecidas a ele. Era ele que mandava e desmandava nesse Estado. Ele não tinha poder legislativo, ele não tinha poder judiciário. Luís XIV, ele era o próprio Estado. É por isso que quando se tentam dar um golpe, em qualquer época, você vai ver que esse golpe é sempre buscando um poder absolutista. Através dessa força da monarquia, subjugando os líderes locais, que eram os senhores feudais, é que o Estado Nacional moderno, como conhecemos hoje, pôde surgir. Ok, alunos? Olha aí, que eu trago para vocês os principais reis dessa época que nós estamos estudando do Estado Nacional. Primeiro nós temos o Henrique VIII, aquele que eu mostrei para a foto para vocês lá atrás, que governou a Inglaterra no século XVII e era da dinastia de Tudor. Henrique VIII. Henrique VIII que depois se casa com Ana Bolena. Henrique VIII que cria uma igreja própria dentro da reforma protestante, que é a igreja anglicana. Henrique VIII. Elizabeth I, filha de Henrique VIII. Só que tem um porém. Ela era filha não com a esposa primeira dele, e sim com a amante que depois ele casou, Ana Bolena. Casou com a amante e depois mandou matar a amante. Era rainha da Inglaterra durante o século XVII também e pertencia à dinastia Stuart. Aí nós temos Luís XIV, aquele que falava o Estado sou eu, aqui dessa frase, Luís XIV.
Luís XIV também era conhecido como Rei Sol, que ele dizia que ele brilhava como o sol e que tudo estava à sua volta. E ele governou a França de 1643 a 1715 e era da dinastia dos Borbões. Luís XIV foi sucedido por seu filho, Luís XV, depois por Luís XVI, até que Luís XVI vai perder a cabeça na guilhotina, na Revolução Francesa. Isabel e Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que vão governar a Espanha durante o século XVI. Eles que vão unificar a Espanha. E eles que vão financiar as grandes navegações da Espanha. Vem cá, aluno. Aluno, vocês estão percebendo que nós estamos passando por um processo de ebulição na Europa? Primeiro, nós temos a derrubada do feudalismo. Depois, nós temos aí a formação das monarquias nacionais. Nós temos aí o renascimento cultural, renascimento comercial, renascimento urbano, renascimento econômico. Nós temos as grandes navegações. Nós temos a reforma protestante. Olha a ebulição que está a Europa passando por esse momento. Nós estamos falando coisas que acontecem no século XIV, XV, XVI e XVII. Nós estamos em processo transição. Nós temos a queda do Império Romano do Oriente, aquele Império Romano que tinha sobrevivido ainda quando do Ocidente tinha caído, o Império Romano do Oriente, lá com a capital de Constantinopla, tinha permanecido, mas os turcos otomanos vão tomar o Império Romano do Oriente. A Europa, então, ela está se rearranjando. E ela, para se proteger, ela se joga aos braços de reis absolutistas. Mas qual era o papel definido para o clero, para a nobreza e para a burguesia? Porque o rei era absolutista, ele estava acima de todo mundo. Mas a nobreza que estava ali junto com o clero, brigando, porque não queria dar espaço para a burguesia, que era essa classe que está surgindo na Europa neste momento. Dá tela para vocês aí, para vocês verem. Nós temos aqui essa separação do clero, da nobreza e da burguesia. Percebam vocês o poder da igreja, que ela tem um poder sempre de coroar o rei, para dizer que o poder do rei, olha esse olhar para cima, a simbologia. A imagem é uma coisa muito impressionante, tá? Olha esse outro olhar aqui para cima. Significava que o poder estava emanando diretamente de Deus. Então essas figuras, essas telas emblemáticas, vocês sabiam que interpretação imagética ela pode cair também no Enem? Quando elas caírem no Enem, eu quero que vocês façam um risco nessa imagem e transformem ela em quadrados, pequenos quadrados. Porque a partir daí, essas imagens você vai observar cada ponto dela. Vocês observaram que até o olhar dessa imagem, ele diz alguma coisa que eu mostrava para vocês? Ali, enquanto a igreja está coroando, todo mundo está esperando esse poder vir emanado diretamente de Deus na cabeça desse rei. Então a simbologia, a igreja ela não perde poder com esse poder absolutista. Ela permanece ali ao lado desses reis absolutistas. A igreja sempre se adaptando para nunca estar fora do poder. E ela tinha passado já 1000 anos da Idade Média com um poder absoluto, que a igreja era maior do que os reis na Idade Média, maior do que os senhores feudais. Agora ele está caminhando ao lado. Na tela para vocês. Na tela para vocês aí. Olha essa imagem aí. Na tela de vocês, uma imagem que tem uma simbologia muito grande. Esse rei, ele vai ser o Senhor. Olha as espadas, a simbologia do Senhor dos Exércitos.
A nobreza e o clero continuavam a ser a classe dominante. Não perderam como classe dominante. Como havia sido durante o período medieval, a dominação social residia na posse da terra e na produção do tipo feudal baseada na exploração dos camponeses e servos. Já alguns autores classificam o absolutismo como um aparelho de dominação feudal, alargado e reforçado, ou seja, não está longe do feudalismo, não. De modo que, essencial no processo de centralização política não foi a ascensão da burguesia, e sim o fortalecimento da aristocracia feudal. A aristocracia ela também foi para dentro dos castelos, se fortaleceu. A religião, meus queridos alunos, a religião desempenhava um papel importante no plano educativo, dominava a educação. Na fiscalização da moralidade, dominava o pensamento. E na vida intelectual, dominava a filosofia. Não como fundamento do poder. As monarquias elas começam a surgir, olha aí, ó. Esse daí é o rei de Portugal. As monarquias em Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Nós temos essas figuras imponentes, que a gente vê aqui, a figura imponente inglesa, a figura imponente portuguesa, a figura imponente francesa. Era o poder, tá? Era o poder desses reis absolutistas, eles eram o que eles queriam. Vestiam-se com as pompas que eles achavam que existia naquele momento. Na tela aí, na tela para vocês. Então, esses reis absolutistas, em Portugal, foi o primeiro país da Europa a consolidar o governo forte, centralizado na pessoa do rei. A formação da monarquia portuguesa iniciou-se na luta de expulsão dos árabes. Lembra-se que eu mostrei para vocês os árabes ocupando a Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha? Pois é, os árabes foram expulsos. Foram expulsos ainda no século VIII e ocupavam toda a Península Ibérica. Essas lutas ficaram conhecidas como Guerra de Reconquista. Então, a partir das guerras de reconquista, Portugal se fortaleceu. E durante esse domínio árabe, os povos cristãos ficaram restritos ao norte da Península Ibérica. E a partir do século XI, pouco a pouco eles conseguiram ampliar seu território. Foram fundados, então, vários reinos, entre os quais destacamos o reino de Aragão, o reino de Navarra, o reino de Leão e o reino de Castela. Depois esses reinos vão se unificar e vão formar o que nós conhecemos hoje como Portugal e Espanha. E falar em Espanha, a formação da monarquia espanhola está ligada às guerras também de reconquista, igual Portugal. Porque em 1469, ali na metade, depois da segunda metade do século XV, o casamento de Fernando, que eu mostrei lá atrás de vocês, Fernando, que era herdeiro do trono de Aragão, Isabel, que era irmã do rei Leão, herdeira de Castela, eles vão se unir, vão unir Aragão, Leão e Castela, esses três reinos se unem na formação do Estado Nacional Espanhol. Aí eles começam um processo de expansão. E em 1492, o exército de Fernando e de Isabel expulsaram os árabes e apoderaram-se de Granada e expulsaram esses árabes da Península Ibérica e consolidaram a monarquia da Espanha. Vem cá. Vocês sabiam que logo após eles expulsarem o árabe, consolidar, sabe o que eles fizeram? Contrataram Cristóvão Colombo. Já ouviram falar no Cristóvão Colombo? E o Cristóvão Colombo ia fazer a circunnavegação
e acabou chegando às Américas. Cristóvão Colombo descobre as Américas para os espanhóis, enquanto Pedro Álvares Cabral descobre as Américas para os portugueses. Descobre para eles, porque aqui já existiam os povos originários. Mas eles descobrem para eles que não conheciam. Na tela para vocês. A monarquia na Inglaterra, na Ilha Britânica, em meados do século XI, havia 4 reinos: Escócia, País de Gales e Irlanda. Isso é uma coisa interessante de nós observarmos na Inglaterra. Formado por povos celtas e Inglaterra formado por povos anglo-saxões. Aí, em 1066, o Duque Guilherme, da monarquia, região do norte da Normandia, região norte da França, invadiu e conquistou a Inglaterra. Vai atravessar a Normandia ali, que é uma extensão de água, vai atravessar e vai conquistar a Inglaterra. E em 1154, um nobre francês, Henrique Plantageneta, parente de Guilherme, herdou a coroa do reino da Inglaterra, passando a chamar-se Henrique II. Neste período ocorre o fato da centralização do poder na Inglaterra. A Inglaterra ela começa a centralizar o seu poder. E olha o texto aqui que ele traz para vocês, alunos. Henrique II foi sucedido pelo seu filho, Ricardo Coração de Leão, que a gente vê muito nos filmes aí, Ricardo Coração de Leão. Esse filho dele, que vai participar de cruzada e tudo, dos 10 anos de seu governo, Ricardo ausentou-se da Inglaterra por 9 anos, porque ele estava em luta. Estava passeando, lutando, liderando a terceira cruzada e lutando no continente europeu para manter o domínio nas ilhas britânicas. Essa longa ausência causou enfraquecimento da autoridade real e o fortalecimento dos senhores feudais. Peraí, cadê o rei? Não está aqui. Muitos filmes nós vamos ver isso daí. Que quando a gente assiste Robin Hood, nós vamos ver muito isso daí. No reinado de João Sem Terra, 1199 a 1216, que era irmão do Ricardo, Coração de Leão, o enfraquecimento da autoridade real foi ainda maior. Após ser derrotado em conflitos com a França e com o papado, João Sem Terra foi obrigado, pela nobreza da Inglaterra, a assinar um documento chamado Magna Carta. Essa Magna Carta é o que torna a Inglaterra, posteriormente, uma monarquia parlamentarista, mas ainda não chegamos lá. Por esse documento, a autoridade do rei da Inglaterra ficava bastante limitada. Ele não podia, por exemplo, aumentar os impostos sem prévia autorização dos nobres. Essa Magna Carta, que vai ser considerada também como das primeiras manifestações de direitos humanos, estabelecia que o rei só podia criar impostos depois de ouvir o grande conselho formado por bispos, condes e barões. Ou seja, o rei não é mais absolutista. Mas aí a monarquia na França. Ao longo da Idade Média, o território francês sofreu um processo de fragmentação política, motivado pelo surgimento do feudalismo. Somente no século XII, ainda durante a dinastia capetinga, que já o professor Lodismar falou para vocês, o processo de centralização política francês foi iniciado pelo rei Felipe II. Usando dos conflitos contra os ingleses pelo controle do norte da França, este monarca conseguiu formar um grande exército sustentado por impostos cobrados ao longo do território nacional. Fica comigo aqui rapidinho, alunos. Eu quero que vocês vejam que conflitos entre a França e a Inglaterra elas vão existir por longo tempo. O mais longo que teve foi a Guerra dos 100 Anos, que nós vamos ver lá para frente. Voltando aí na tela para vocês, para a gente concluir aqui esse raciocínio. A formação desses importantes exércitos e a vitória contra os ingleses permitiu
ampliação do poder real a partir do então. O rei da França criou, articulando o corpo de funcionários públicos, que deveria impor a autoridade real em oposição aos senhores feudais. Paralelamente, a burguesia passou a ceder grandes quantidades para que o rei garantisse a liberdade das cidades através de uma carta de franquia. Olha a burguesia apoiando o rei. Documento conhecido pelo próprio monarca que liberava os centros urbanos das taxações feudais. Agora, então, está na mão da burguesia. Então, nós temos a Joana d'Arc, que é a mítica figura que vai participar dessa Guerra dos 100 Anos, uma humilde filha de camponeses, comandou diversas lutas contra a Inglaterra. Alegando cumprir ordens divinas, essas vitórias fortaleceram Carlos VII, que foi coroado como rei da França e reorganizou a reação militar contra os britânicos, mesmo sendo queimada em 1430, acusada de heresia. Joana d'Arc e os seus feitos heróicos serviram para que os franceses voltassem a se empenhar na luta contra os ingleses, que é a Guerra dos 100 Anos, que eu falava para vocês. E então, em 1453, o rei Carlos VII concluiu o processo de expulsão dos britânicos do território francês e passou a comandar com amplos poderes, com apoio da grande burguesia, centralizando o poder e fazendo a monarquia francesa. E olha esse material complementar aí para vocês. Formação da monarquia nacional. Vocês agora ficam com esse material complementar, estudem sobre esse material complementar. Daqui a pouquinho eu volto para fazer a revisão de vocês e a nossa atividade. Até lá.